Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live inicial do nosso projeto Pocket Talk. Vamos falar hoje sobre a importância dos ciclos de melhorias. Então vamos vendo as pessoas aí entrando na nossa live com a querida Cláudia Satico. Sejam muito bem-vindos. Leandro, Sandra, alguns colegas, Cris Albuquerque, Araceli, sejam muito bem-vindas aí à nossa live. Boa noite a todos. Bom, a nossa ideia hoje é iniciarmos trazendo alguns tópicos importantes. Primeiramente, eu queria agradecer aí a todos a presença e iniciar aí essa nova proposta em relação a uma assistência com foco na gestão do resultado, com foco na performance em saúde. E nós iniciaremos com essa live e teremos uma série de lives para aquecer aí uma proposta que a gente vai introduzir aos poucos para vocês nesses próximos dias. Então, nós iremos lançar o nosso primeiro workshop multiprofissional com foco na gestão assistencial, no resultado e na performance em saúde, no dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto nós teremos aí o lançamento do nosso workshop. Teremos também um link para que vocês possam fazer as inscrições. O workshop ele não é somente para fonoaudiólogo, ele é para toda a equipe multiprofissional. E assim a gente vai poder trabalhar com algumas possibilidades de implementação de uma estratégia visando a transformação do modelo do cuidado assistencial. Então, queria que vocês convidassem para que a gente possa aí poder transformar o resultado em saúde que nós executamos hoje no nosso dia a dia. Então, convidei aí a Cláudia para ingressar na nossa live. Cláudia, você consegue nos... Opa! Estou te vendo, mas a parte contrária, Cláudia. Agora sim. Eu tô com um desafio aqui. Tudo bem? Não, Eu tô com tudo. o Note ligado, eu tô com o meu celular, tá um pouco descarregado. Só preciso me organizar. Tô tentando entrar pelo Note, mas não consigo. Tá, não, você só vai conseguir por aí mesmo, tá? Então deixa eu Mas fica, colocar uma tomada. vai lá, enquanto eu vou dando os recados. Tá bom. Então, antes da gente iniciar com a Cláudia, a gente só queria trazer essas informações, né? Então, no dia 10 de agosto, nós teremos o nosso primeiro workshop multiprofissional, com foco multiprofissional na gestão assistencial. Então, ele não é um workshop somente para fonoaudiólogo, ele é para toda a equipe multiprofissional que está implementada hoje dentro da assistência à saúde. Então, nós iremos lançar aí um link para as inscrições, que será por outra plataforma, e assim nós esperamos o envolvimento de todos, e ali nós iremos fazer o lançamento, de fato, de todo o grupo de produtos ligados à gestão assistencial hospitalar, que nós vamos ter com uma grande equipe multiprofissional para nos ajudar a implementar melhores estratégias. Tá? Então, a partir desse perfil, o JR Gestão Hospitalar, é um perfil onde a gente vai sempre ter esse foco de implementação de resultado. E hoje nós temos aí a Cláudia Satico como uma primeira convidada, uma parceira de muitos anos, para falar sobre a importância da transformação dos ciclos de melhoria para assistência à saúde, né? E assim, trabalhar, obviamente, com esse foco para ampliar a assistência, visando um resultado melhor na performance das ações que nós entregamos no nosso dia a dia para os nossos pacientes, tá? Cláudia, esperar só um pouquinho a Cláudia
plugar ali o celular na tomada e assim nós iremos iniciar a nossa live. Então, por enquanto, que aqueles que não fazem parte do nosso perfil, curta o nosso perfil, manda esse aviãozinho aí para várias pessoas que possam se beneficiar dessas informações, para que a gente possa construir essa cadeia de transformação assistencial. Tá? Cláudia, deu certo? Tá dando certo. Tá dando? Que bom. Se não fosse assim, não ia ser você, Cláudia. Pode ter certeza. Aí, Amara, eu vou ter que ficar segurando o meu celular. Tudo bem, faz parte. Claudinha, Eu peço desculpas pela minha momentação aqui. nada. Tranquilo. Deixa eu ver se eu coloco um fone, porque senão, Tá. daqui a pouco começa a fazer ruído. Tudo bem agora? Tudo ótimo. Cláudia, queria te agradecer, primeiramente, tá, pela participação. Acho que pensar no teu nome para essa nossa primeira conversa, esse nosso primeiro bate-papo, foi realmente pensar numa estrutura que a gente tem um espelho de construção de ciclos de melhorias há tanto tempo, né? Há tanto tempo a gente trabalhou junto na assistência, né? E o quanto a gente pôde ali ter esse engajamento diferenciado para pensar em transformação das ações que a gente fazia e o quanto os nossos pacientes se beneficiaram, né? Então, queria realmente agradecer. Se apresenta para as pessoas rapidamente quem é a Cláudia, para a gente não perder o nosso tempo da live, né? E assim a gente tem uma ação mais dinâmica aí com todo mundo. Mas brigadão pelo convite, pelo aceite, desculpa. Ibamar, muito prazer revê-lo, né? E parabéns por você estar lançando esse projeto que é fundamental na área multiprofissional. Sou Cláudia Matsuba, o pessoal me chama de Cláudia Satico, sou enfermeira, sou especialista em nutrição parenteral e enteral e atualmente trabalho como consultora técnica especializada, né, nesta área. Estou ingressando pós-doutorado, né, nesta área de dispositivos e atualmente sou conselheira, tá, suplente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Eu faço parte da Câmara Técnica. Então, esse é o meu resumo da minha vida profissional e trabalhamos juntos, né, por vários anos, né, Ribamar, no Hospital do Coração, trabalhamos também fora, também nas cursos de pós-graduação. Então, é um grande prazer estar revendo você e, né, discutindo a temática que faz parte e é fundamental para os processos de melhoria, né, do cuidado multiprofissional em várias áreas assistenciais, não somente da área hospitalar, mas também como a das áreas da atenção primária, né, e da atenção domiciliar. Então, Cláudia, justamente por esse lado, né, nesse campo de atuação que é tão vasto, que eu acho que é importante a gente estar no momento ali delicado da saúde do nosso país, né, de vários aspectos, seja financeiro, seja estrutural, seja de contingenciamento, seja de disponibilidade de materiais, enfim. A gente sempre tem aí algumas barreiras e que faz com que a gente possa mexer um pouco na nossa cabeça e transformar o que a gente faz hoje. E a partir disso, Cláudia, eu queria saber a tua opinião, o quanto é importante nós pensarmos no processo do cuidado, o quanto as etapas do processo que a gente faz até redundante, a gente fala de processo o tempo inteiro, mas as nossas maiores falhas e maiores obstáculos estão em processos que a gente mesmo executa, né? Então, eu queria que você trouxesse essa tua visão do quanto é importante a gente pensar nos processos e o quanto eles fazem ali uma pertinência para mirar um processo de melhoria. Tá. Muita gente pensa que o processo é algo burocrático. Tá? Eu, no começo da minha carreira, achava que a parte administrativa demanda de muito tempo. Mas ao longo da minha carreira, eu pude perceber que essa parte administrativa do processo do cuidado, ele é fundamental, ela é a máquina que norteia, tá, todo o funcionamento, não somente dos protocolos, mas de toda uma sistemática da atuação multiprofissional. Então, é importante que esse processo seja muito bem desenhado. Então, que se utilize ferramentas da qualidade para que a gente possa nortear esse cuidado, né, desde a admissão do paciente, durante todo
toda a trajetória da internação desse paciente no ambiente hospitalar, para que ele tenha uma experiência positiva desse cuidado. Então, na admissão no ponto-socorro, né, no encaminhamento para o centro cirúrgico, na transferência para a terapia intensiva, na transferência para a unidade de internação e disso para a alta hospitalar. Eu penso que é um processo que ele é muito rico. Né? Ele envolve desde a elaboração de protocolos assistenciais, desde no meu caso, da enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem, certo? E até mesmo indicadores de qualidade que possam realmente nos dar a visão de como está sendo esse processo desse cuidado. Então, é fundamental, sim, que esse processo ele seja bastante trabalhado e que toda a instituição, aliás, a área não somente operacional, tática, mas a área estratégica do hospital, ele apoie, né, de maneira ampla esse trabalho que é fundamental para que a engrenagem, né, desse funcionamento, ele funcione de maneira adequada durante 24 horas. É fundamental. O processo ele é fundamental em todas as etapas da internação desse paciente. E a gente tem que perceber, né, Cláudia, que o processo ele é algo que ele deve ser, obviamente, constantemente vigiado. Né? Então, a gente precisa entender em que pontos a gente pode aprimorar o nosso processo para entregar melhores resultados. E o resultado que a gente fala é desfecho clínico, é redução do tempo, é minimizar o nosso tempo de trabalho, é otimização dos nossos recursos. Então, é quando a gente pensa que o modelo de cuidado que nós entregávamos há 5, 6, 10 anos atrás, ele realmente hoje ele perde um pouco a sua força. Né? A gente precisa inserir novas estratégias para a gente transformar esse modelo. Né? E a gente vem aperfeiçoando. Essa é a ideia do nosso processo em si. É aperfeiçoar cada vez mais a assistência que a gente entrega para que o nosso resultado seja diferente. Porque se a gente tem o mesmo resultado sempre, a gente precisa também ter uma grande interrogação na nossa cabeça. Né? Alguma coisa está acontecendo que está fugindo do ideal. Né? O mesmo resultado sempre, sem nenhuma variação, ele nos dá algumas dicas de que a gente precisa ter um olhar mais crítico em relação ao que a gente está ali propondo de fluxos, propondo de estratégias, propondo de tarefas, da forma como é feito isso com toda a nossa equipe. Até porque, e aí eu coloco para você, toda essa questão da transformação do modelo do cuidado, onde hoje nós precisamos inserir muito mais a necessidade do nosso cliente. Né? Então, a gente precisa entender qual a necessidade do paciente. A gente não consegue há muito tempo trabalhar o paciente no mesmo grupo de assistência. A gente precisa diferenciar, individualizar o seu tratamento e, obviamente, inseri-lo dentro do modelo de cuidado. Né? Então, aquele modelo onde você não insere o paciente e a família para o seu próprio tratamento, para a sua condição assistencial, você não está entregando o melhor valor de assistência. Então, a gente já sabe o quanto é importante transformar, né, Cláudia? E aí, eu queria saber de você, pegando nessa ideia dos processos e na transformação do modelo do cuidado, o que nós fazíamos antes que hoje a gente faz diferente? Então, eu queria que você nos desse aí alguns palpites de como você vê essa transformação do modelo assistencial. Eu vejo uma coisa bastante fundamental que eu vejo nas instituições que mudou, sim, esse processo do cuidado, foram os processos de certificação, sabe? Os processos de acreditação. Muita gente olha meio que de lado com os processos de acreditação, com certo ar de desconfiança. Mas eu participei desde o começo, né, dos primórdios da implantação, né, do processo de acreditação, e eu vejo, você também participou, e eu vejo que sim, dos primórdios, né, eu vejo que assim, foi a duras penas, mas é que nós não tínhamos um processo de cuidado instituído. Então, o processo de acreditação, ele foi fundamental para que a gente pudesse mudar, sim, a forma de pensar do cuidado.
né, toda essa sistemática, nós rodamos a chave 360 graus, porque a certificação, ela fez com que nós, todos da área multiprofissional, falássemos a mesma linguagem, né, e procurássemos olhar de maneira mais crítica todas as metas e todos os nossos resultados. Né? Olhar de maneira diferente, nos desafiarmos no dia a dia, e assim, tá com a meta, tá com o resultado dentro da meta, não a gente tem uma meta para propor, a gente desafia. Atingimos a meta, o que nós podemos fazer para cada vez sermos melhor? Se por acaso chegamos na zona de conforto, opa, então será que este é o momento para a gente, de repente, aumentar a meta, ou a gente criar outras novas formas de monitoramento, ou criarmos outros indicadores de qualidade? Então, realmente, eu pude perceber, graças ao processo de certificação, né, que nós viramos uma potência. E hoje em dia, se fala muito de competitividade das instituições. Né? Então, quando você falou da parte econômica, né, como é que os hospitais vão se manter? Eles vão se manter, sim, com cuidado diferenciado. E o cuidado diferenciado, realmente, é aquilo que foi comentado. É você colocar o paciente no centro desse cuidado. Né? Ele é o centro do cuidado. Ele vai te dar resposta para tudo que nós necessitamos para fazer o plano assistencial. Então, quem não valoriza o paciente, que não coloca no centro o paciente ou a família, está fadado ao fracasso. Então, é uma coisa que a gente precisa, muitas vezes, resgatar esse objeto, porque por conta da rotina, do dia a dia, e é fundamental que o paciente, ele tenha resposta desse cuidado. A gente tem que ouvir o paciente e muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar dele para que a gente possa estabelecer uma sistemática, né, um processo assistencial seguro e de qualidade. Não sei se... E o quanto é importante tudo isso, mudar a nossa visão em relação ao envolvimento das boas práticas, né, Cláudia? Nós tínhamos, há muito tempo atrás, as boas práticas de forma desagrupadas, né? Então, cada um fazia a sua melhor performance, você não conhecia muito bem a performance do outro, e você não sabia que o outro influenciava no teu resultado. Ou por alguma questão de processo que não era bem desenhado, e a gente vem, inclusive, na implementação dos modelos de linha de cuidado, que são os modelos que mais se assemelham e que são mais potencializadores para a entrega de resultado com maior facilidade, né, pensando na ação integral aí de todos os pacientes. Então, a gente vem vendo que as boas práticas, elas se modificam. Elas se modificam na forma de entrega de valor, na forma de execução das tarefas, na forma de instituir padrões, mas elas sempre existiram. Né? Então, a gente está falando, em 2023, ainda, da questão de decúbito elevado, da importância da higiene bucal para evitar um evento adverso de broncoaspiração, enfim, de coisas que a gente já fazia há muitos anos. Há quanto tempo a gente fala, não dá água na seringa, não faz isso, melhora a limpeza, a higiene da boca, quantos anos, né? Então, a prática, ela existia. A forma de estruturar a boa prática, ela realmente passou por essa transformação. Qual a melhor forma de entregar? Qual a melhor forma de monitorar? E de que forma combinada nós iremos trabalhar para que o nosso desfecho clínico seja originário de um indicador multiprofissional. Então, para mim, não adianta eu saber se esse paciente está comendo na hora da alta, mas eu preciso saber se ele atingiu sua meta calórica e proteica durante a internação, se ele tem menos remédio na alta, desprescreveu mais remédios, se ele não vai com delírio, se ele tem as boas práticas do manejo do cuidado, se ele não tem uma úlcera por pressão, ou seja, se ele deambula. Olha quantas áreas nós envolvemos nessas boas práticas. Né? Então, a boa prática é um ponto-chave para a gente poder sempre pensar na transformação do nosso modelo do cuidado, né, Cláudia? Sim, com certeza. Eu concordo plenamente com você, Ribamar. E o que é importante também, né, é a comunicação, né, inclusive nos sounds, hoje, os sounds, eles vieram para ficar. Né? Então, até um tempo atrás, nós tínhamos uma hegemonia médica.
né, há uns 10, 15 anos atrás. E graças à implantação desses protocolos assistenciais, graças à implantação dos times assistenciais, percebeu-se que cada profissional da equipe multi tem seu papel fundamental e contribui para esse cuidado multi. Né? Então, você como fonoaudiólogo, eu como enfermeira, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, nós percebemos que cada um tem como contribuir nesse cuidado multiprofissional. Então, que vai desde a admissão, olha, esse paciente chegou, está com uma sonda. Então, vamos avisar o fonoaudiólogo para verificar se esse paciente tem potencialidade para retirada dessa sonda. Vamos avisar a nutricionista, qual que é a meta desse paciente? É um paciente que vai necessitar de uma fórmula especializada? Vamos comunicar ao nutrólogo, qual que é a meta desse paciente? Essa sonda vai estar alocada em posição pós-pilórica, pré-pilórica? Farmacêutico, que tipo de interações podem ter em decorrência do uso dessa dieta enteral? Então é importante, a gente percebe que esse cuidado sempre existiu, mas era um cuidado que era um cuidado meio que inter. Né? Cada um tinha seu conhecimento, cada um dava seu palpite, mas ficava no seu canto. E hoje não. Hoje, a gente percebe que a vinda desses protocolos, desse processo de cuidado integrado, ele contribuiu sim para que a gente pudesse valorizar a fala de cada profissional. E a fala de cada profissional é fundamental para que a gente possa, né, ter uma boa entrega no cuidado, valorizar esse cuidado dentro desse ambiente hospitalar. E aí, o que eu penso também, que é importante, né? Você comentou da higienização da cavidade oral, elevação da cabeceira da cama, isso sempre existiu. Mas hoje, graças a esse monitoramento dos dados, toda a instituição ela consegue visualizar como é que está sendo esse cuidado através da meta do cuidado, através dos indicadores assistenciais, gestão à vista, que é feita a divulgação dentro da própria, de todas as áreas. Então, isso a gente pode perceber, opa, que bom, reduzimos a taxa de broncoaspiração, mas a gente vai perceber que tem a contribuição do fonoaudiólogo em relação ao protocolo da broncoaspiração, da físio em relação à aspiração de cavidade oral, da enfermagem em relação, né, às boas práticas. Né, cuidado, né? Sim, é um cuidado integrado. É importante, sim, a gente houve uma grande melhora e acho que nesse interim, todos os profissionais também tiveram um esforço para cada vez mais se especializarem, né, pensando nesse cuidado que é um cuidado multiprofissional. Então, acho que houve, sim, um grande passo para que a gente pudesse evoluir, né, nessa meta desse cuidado. E esse grande passo, Cláudia, não sei o que você acha sobre isso, mas esse grande passo, ele se dá muito pelo que a gente consegue mensurar. Né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu entender que a mensuração lá, muitos anos atrás, era necessária, onde a gente fazia tudo no palitinho, no papel, e depois passava para um monte de gráfico, né, e que hoje a gente consegue automatizar muito mais esse dado e trazer muito mais coisa rica, né, em relação à referência ali que a gente tem do dia a dia. A partir daquele momento que a gente mudou a chave e que a gente percebeu que o resultado ele sofria multi-influências, e que a gente precisaria alinhar o nosso colega, o cuidado que ele prestava para que a gente pudesse ter um resultado futuro comum, a gente vê o quanto é importante a potência da inserção da linha de cuidado de fato. Né? E eu sempre coloco na cabeça e nas discussões que a linha de cuidado não é oferecer a minha assistência e ponto. A linha de cuidado é construir esse fluxo assistencial, desde a entrada até o pós-alta, para a gente perceber como nós precisamos ter uma influência na condição funcional desse doente, desse cliente, para que ele retorne menos para o hospital, para que ele tenha mais sobrevida, para que ele consiga ter menos intercorrência, passe mais parte do tempo na sua casa, no seu meio social, fazendo as suas condições de vida diária de forma mais adequada. Então, a integralidade dessa assistência como linha de cuidado é, de fato, um passo muito importante. Mas eu não consigo desenvolver uma linha de cuidado se eu não tenho etapas pré-estabelecidas. Que aí vem a construção dos protocolos clínicos, a inserção de tarefas conforme a evidência científica, com base nos bundles de boas práticas,
oferecendo de fato o que é comprovado que dá certo, né? E que a gente pode fazer de duas formas, ou por benchmark com as instituições que têm melhores resultados, para que a gente possa se igualar ao nível de assistência empregada, ou até mesmo pelos bundles de boas práticas publicados de forma a evidência científica, que é o que cada vez mais a gente vem priorizando também, né, Cláudia? Você aí, como a autora de várias exemplares, artigos, tutoriais, editoriais, tem essa bagagem para falar o quanto é importante essa evidência na boa prática, né, que eu acho que é um ponto importante para a gente também definir hoje aqui. A boa prática com base em uma evidência, ela tem melhor valor, né? Então a gente executa mais fácil. Sim, hoje as recomendações da literatura, né, elas ditam que a gente tem que utilizar, inclusive, as diretrizes que obedecem às normas GRADE. As normas GRADE são aquela pirâmide, né, que é onde você tem o pico você tem o pico da pirâmide são as meta-análises, revisões sistemáticas, e a base são os estudos mais observacionais, são a relato de experiência, acho que nem relato de experiência, mas acho que são estudos observacionais que têm um menor peso. Então, hoje em dia, na prática, né, nada deve ser empírico. Tudo deve ser baseado numa diretriz que tenha preferência, né, um alto grau de evidência, um estudo randomizado, controlado e assim por diante. E aproveitando que hoje nós temos aqui a fala, hoje é ciclos de melhoria, né, Ribamar? Uma coisa bastante importante e que é fundamental, eu sei que vários profissionais que estão assistindo já estão acostumados. Quando a gente fala, né, do ciclo de melhoria, é importante verificarmos qual ferramenta nós vamos utilizar nessa assistência. Então, se eu estou com um determinado resultado e eu estou estranhando o resultado, que ferramenta eu posso estar utilizando? Então, uma das ferramentas que a gente adotava muito e que hoje você utiliza essa ferramenta e ao mesmo tempo que você analisa é o diagrama de Chikawa, né? Que é espinha de peixe, assim, eu gosto muito de falar. Causa e efeito. Então, quando você olha o problema que é a cabeça de peixe, né? E aí você analisa os 6 M's, a gente automaticamente já está fazendo o quê? Um diagnóstico daqueles possíveis problemas que a gente está levantando no diagrama de Chikawa. E a gente fazia muito isso na prática. Né? É uma ferramenta muito tranquila, muito fácil de você utilizar, né? Autoexplicativa o diagrama de Chikawa. E é fundamental que isso seja compartilhado com os profissionais de todas as áreas, porque é uma leitura única, né, do processo desse cuidado, que deve sim ser replicado, e esse ciclo de melhoria, cada vez mais, à medida que eu percebo que o resultado não está satisfatório, eu tenho que, né, utilizar essa ferramenta que é o diagrama de Chikawa, até o PDSA, que é o Plain Doing Study Action. Né? Então, é aquele ciclo de melhoria em que eu vou planejar, eu vou fazer, né? Eu vou estudar o porquê que o resultado não melhorou e vou fazer novamente a ação, esse complemento desse cuidado diante dessa análise chamada ciclo de melhoria. E aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade, né, Cláudia? Até mesmo uma matriz SWOT para você identificar suas fraquezas, oportunidades, ameaças, forças, para que você vá ali identificando aos poucos os seus processos e estude o resultado do seu processo e assim a gente possa contabilizar melhor possibilidades para ampliar e transformar aquilo que você já oferece. O 5W2H também é uma ferramenta super importante, uma ferramenta também simples de execução, né, e que você pode ali ter uma visão longitudinal sobre aquele problema ou possível forma de barreira para que não aconteça mais algo que você está identificando que não está tão bem dentro do teu processo. De fato, a gente sempre volta para o nome processo, né? Então, pensar em ciclos de melhoria, a gente só consegue melhorar algo que já está sendo feito. Né? Então, a gente precisa analisar todo aquele processo na ponta, identificar e, assim, analisar o processo mesmo, é ir lá e verificar em loco. Não é somente analisar através de números, é a gente entender a execução, né? Porque, às vezes, a dificuldade é na mão de obra, é em quem está aplicando aquele processo ali. E isso a gente pode ir modelando do jeito que a gente imagina
que a entrega do resultado seja melhor. Só que a gente precisa identificar. Então, eu sempre costumo falar de levantar os seus processos, identificar todas as etapas, traçar um plano de melhoria. Não é o primeiro mês que dá errado, que dá um resultado ruim, que você já vai implementar tantos ciclos de melhorias. Você precisa ter uma análise estruturada, principalmente pensando em série histórica, para que você tenha um norte aonde você pode ali utilizar essas ferramentas da qualidade que a Cláudia falou aí. Ishikawa, espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, 5W2H, algo que a gente também aplica bastante, um simples diagrama de matriz SWOT, né, que é tão comum hoje ser aplicado, que você também pode utilizar como ferramenta. Né? Então, acho que é super importante esses quesitos aí, que eu até coloquei um lembrete aqui atrás de mim, na minha frente, para não esquecer, que eram quais estratégias nós podemos utilizar no nosso dia a dia para implementar os ciclos de melhoria, Claudinha. E aí, uma coisa que você chamou a atenção também, quando a gente faz a parte da análise do dado, né, que eu gosto muito de fazer na assistência, eu não gosto de ficar estática. O que eu faço? Eu vou em loco saber realmente o que aconteceu. Tipo assim, um CI, né? CSI, né? CSI, né? Então, para verificar o que realmente aconteceu, coletar o dado em loco e não ficar esperando que os dados cheguem para mim, porque pode ter viés. Então, quando os dados chegam para mim, ou eu vou verificar determinada fonte, pode ser que tenha viés de notificação, né? Pode ser que a pessoa tenha esquecido de notificar, ou notificou tardiamente. Então, eu gosto muito de verificar em loco e realmente avaliar o que realmente aconteceu. Isso chama de busca ativa. Quando a gente está fazendo a busca ativa, eu gosto muito de lembrar daquela mensagem, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se você está passando visita, se você está olhando para o seu paciente, se você está olhando para a equipe multi, opa, é a Cláudia que está de olho. Então, não é de olho no sentido de fiscalizar, no sentido de estar presente junto com a equipe, trabalhando para que as metas sejam alcançadas. Né? Então, não é ser burocrático. A gente tem que estar junto com a linha de frente para que eles possam perceber a importância que eles têm no dia a dia, né, trabalhando para que as metas sejam alcançadas. Acho que isso é fundamental para que os gestores, os coordenadores das áreas, que vão no loco verificar realmente como está sendo feita essa coleta desse dado e como é que está acontecendo o processo desse cuidado. Muitas vezes, Riba, eu percebo que há falhas, ruídos na comunicação, quando o líder ele não está no loco avaliando esse paciente ou discutindo com a própria equipe. Né? Eu olho, às vezes, com um certo ar de desconfiança quando eu olho essa gestão à vista, esse dado. Então, eu gosto muito de realmente checar, né, com a equipe que está no dia a dia, falar, olha, está certinho, está tendo muita perda de sonda, os pacientes estão tendo muito jejum, né, durante a hospitalização, fala para mim como é que está o dia a dia. E participar do round. Acho que isso é fundamental enquanto líder de equipe. E de fato, a gente precisa cobrar algo, mas a gente precisa identificar de forma real, né? Então, por isso que atrás do computador não é a melhor forma de você identificar processo falho. Você pode até identificar que o resultado deu diferente, mas para você entender aonde aquele processo ele se rompe, ou onde ele precisa realmente ter dados para que você transforme ele, você precisa ir logo conversar com as pessoas. Você precisa identificar o início do processo e verificar até o final se isso está tendo alguma falha, alguma quebra nessa linha de cuidado, de que você ali está no dia a dia sendo inserido nessas ações de melhoria. Né? Então, eu acho que de fato a gente precisa conhecer a ponta, a gente precisa ter, obviamente, uma clareza do que a gente está entregando e, ao mesmo tempo, nós precisamos estar muito mais próximos dos nossos escritórios de qualidade e das nossas equipes multiprofissionais como um todo. A gente entender e servir até de base
para uma melhoria do nosso próprio colega, né? Então, fazer de forma diferente, olha, será que a gente não pode trabalhar mais de forma conjunta? Será que esse dado, um exemplo, vocês mencionam a massa muscular do paciente, será que não dá para a gente fazer uma comparação de força ali do paciente com massa muscular, com mais funcionalidade, o quanto isso pode envolver todo mundo? Né? Então, a gente precisa linkar as nossas ações. Ainda trabalhamos muitas vezes de forma fragmentada. E esse fragmentado é o que incomoda cada vez mais a gente quando a gente pensa no resultado do processo em si. Né, Cláudia? Então, pensar nessa fragmentação, ela realmente ela não tem mais o seu encaixe no nosso mundo assistencial. Fragmentar a assistência não é a forma correta, não é a melhor forma, mas a integralidade das ações ali de forma colaborativa é o que vai favorecer melhor o nosso desfecho clínico. E a gente pensar no próprio desfecho clínico como também uma estratégia de um ciclo de melhoria. Antigamente a gente tinha muito perdeu sonda, contenção mecânica, lesão por pressão. Mas hoje eu tenho certeza que a nossa cabeça muda. Tem mais lesão por pressão, mas por quê? Nutricionalmente ele está bem gerido? Não. Então ele pode ter mais propensão à lesão por pressão. Até mesmo o posicionamento do tubo, quanto essa lesão por pressão pode ocasionar na boca, e eu não conseguir alimentar esse paciente no futuro. Então, é uma ação que a gente precisa prever, inclusive, o impacto ali daquilo, né, que a gente está observando no dia a dia. Então, perceber que um alerta, uma nova possibilidade de, olha, vamos fazer essa fixação de outra forma, tá? O paciente está saindo com mais úlcera por pressão, com mais lesão, e está dificultando para a reabilitação no futuro dele, então o que fazer? E aí vem das estratégias que você já falou, né, e quanto é importante a gente inserir isso, e eu queria que você colocasse para nós, Cláudia, quais são os componentes principais do ciclo de melhoria que você mais identifica ter ali a sua interface para a gente transformar essa assistência. É realmente unir o grupo, como você faz isso, como você fazia isso conosco lá. Então, dá mais ou menos o depoimento de como a gente trabalhava pensando nessa boa prática. Eu sou muito suspeita em relação à atuação motivacional. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Né? Não, eu sou enfermeira, né, de formação, mas a gente tem que estudar muito para ter um conhecimento adequado e para estar gerenciando um bom plano, um plano assistencial. E na minha experiência enquanto MTN, né, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, né? Porque eu percebi que houve uma evolução muito grande desse cuidado, porque o paciente ele era visto de maneira holística, né? Quando eu falo de maneira holística, é o paciente desde da cabeça aos pés, né, da forma de ele pensar, da aceitação desse paciente, utilizando um plano educacional adequado, onde todo mundo falava a mesma língua. Qual é a necessidade desse paciente? O que ele tem de deficiência? É problema de comunicação? É um problema de linguagem? Né? Qual que é o nosso desafio diário desse paciente? Ele consegue tolerar uma boa dieta enteral? Qual que é o problema de ele não estar aceitando uma suplementação oral? Então, de que maneira a gente pode alcançar a meta desse cuidado, no sentido de que o paciente, a família consiga aceitar e entender a proposta desse cuidado. Eu acho que é fundamental essa linguagem única. Né? E aí também, muitas vezes, quando eu falo de se colocar no lugar do outro colega também, do outro profissional. Será que a linguagem que eu utilizei, né, de enfermeira para o meu colega foi suficiente para ele entender qual é o cuidado de enfermagem quando eu penso no cuidado em relação à fixação de uma sonda para que ele consiga ter um tempo maior de sucesso da terapia sem ter o risco de perder a sonda, ter que fazer uma raio-x, um tempo de jejum prolongado? Será que, né, quem está cuidando desse paciente, a fisioterapia, qual é a visão dela em relação
o uso do fixador, o manejo da bomba de infusão. Então, assim, todo mundo tem que saber de tudo um pouco. Né? É importante que o cuidado não pode ser fragmentado de maneira alguma. Hoje, a própria ciência da saúde, ela mostra que é uma engrenagem, né? Que esse cuidado, esse processo do cuidado, ele não funciona depende somente de uma única profissão. Ela é ela é transdisciplinar. Cada um com seu conhecimento, ele vai contribuir para que a gente potencialize esse cuidado. E muitas vezes eu via na prática que isso funcionava muito bem, porque se o físio está no quarto, ele percebeu que o paciente a bomba de infusão está pitando, ele vai saber o porquê que essa bomba está pitando e vai acionar a enfermagem. Né? O enfermeiro vai estar, o paciente está com uma VNI, então vai estar com uma soniteral. Ele necessita de manter a cabeceira elevada, ele sabe o porquê da importância da cabeceira da cama elevada. E assim por diante. Então, tem que ser uma linguagem única, só que cada um, né, com seu conhecimento, tem que compartilhar essa experiência e cada um tem que saber da história desse paciente. Acho que isso é fundamental. Então, essa minha experiência foi bastante marcante, porque a gente pôde aprender, né, com cada um dos profissionais o que ele tinha de melhor da sua prática e o que no seu dia a dia poderia estar trazendo de benefício para esse plano assistencial multiprofissional. E o quanto é importante o empoderamento de todos no cuidado, né, Cláudia? Sim. Você ser escutado como um dos pilares para aquele resultado assistencial, ele te traz um benefício maravilhoso, né? O quanto é importante porque quem deve ser empoderado para praticar a melhor prática assistencial é quem está na assistência. Então, de fato, nós precisamos nos empoderar em relação à necessidade do cuidado. Cada um tem a sua essencialidade, pensando nos ciclos de cuidado, cada um tem a sua essencialidade para transformar o seu papel dentro de uma linha de cuidado. E aí sim vai a questão da transformação do modelo conforme a necessidade do paciente. E o ciclo de melhoria, ele está aí, né? Ele vem como estratégia ativa, uma estratégia coesa para que a gente possa empregar no dia a dia assistencial, para que a gente possa passar para o nosso time, porque é importante o time participar também desses processos, é importante para engajá-los, para despertar um senso de pertencimento do cuidado, né? O quanto é importante nós ficarmos atentos a todos os possíveis eventos adversos que possam acontecer e sermos ali um sinalizador para todo mundo. Né? Então, se eu entro no quarto e atendo o paciente, mas estou ali para verificar a habilidade que ele come, mas eu preciso entender que se a grade está baixada, esse paciente pode ter um risco de queda. E eu preciso interferir para evitar um possível dano, um possível evento. Da mesma forma, se eu identifico que esse paciente está com algumas lesões na pele, eu preciso também identificar para aquele profissional que é da sua correspondência. E assim a gente vai tratando o cuidado de uma forma mais orgânica, mais natural, né? E não tão de forma engessada. E eu acho que a grande patente da organização, ela entende e sabe que a assistência é o pilar mais sustentável dentro da organização. Né? Sem uma boa assistência, você não tem um nível de satisfação e experiência do cliente tão bom e você não consegue fidelizar esse paciente àquele local ali, de assistência empregada. Quantos pacientes iam e voltavam para o mesmo lugar, né, Cláudia? Porque gostavam de lá, porque tinham um cuidado dentro da sua necessidade atendido, saíam satisfeitos. Quantas vezes também tivemos pacientes que não saíram tão satisfeitos e precisamos fazer ações corretivas, e é assim que a gente precisa evoluir como cuidado. Né? E aí, puxando um ponto de alicerce também para isso, é importante a gente pensar que o ciclo de melhoria, ele precisa ser monitorado. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos indicadores. O quanto é importante os indicadores estratégicos. Uma palavra sensacional que você trouxe foi a estratégia. Estamos dentro do pilar estratégico da organização e nós somos vistos nisso, mas precisamos também se impor
para que a gente possa mostrar o que a gente faz com o resultado a partir dos indicadores. Então, quem monitora, recentemente me perguntaram assim, quanto é bem visto para a organização que você monitora o seu próprio processo? Eu fiz, gente, é fundamental. Se eu monitoro meu próprio processo, se eu sei o quanto a gente está errando, se eu tento implementar ciclos de melhorias para evitar esses erros, a organização identifica, olha, esse setor monitora o processo de cabo a rabo. Então, eles têm uma preocupação com a segurança do paciente. Então, monitorar é fundamental, né, Cláudia? Então, eu queria que você trouxesse para nós um pouquinho dos indicadores. Qual a fortaleza que ele traz e como é que a gente pode empregar melhor? Você me lembra muito bem, né? Mas nós tivemos uma época, na MTN, nós trabalhávamos chegamos a ter um hall de 3 indicadores de qualidade. Né? Cada uma das áreas tinha seus indicadores de qualidade. E é fundamental, né, que os resultados sejam vistos mês a mês, discutidos com a própria equipe multifuncional e também compartilhado por toda a alta gestão. Né? Porque muitas vezes esses indicadores eles podem refletir também como é que está sendo a performance desse cuidado e também porque no aspecto econômico. Né? Se esse paciente está tendo uma internação prolongada, se esse paciente não está conseguindo atingir meta protecalórica, opa, alguma coisa está acontecendo com esse paciente. Será que nós estamos indicando uma terapêutica adequada? Será que esse paciente está com o dispositivo adequado? O que está acontecendo para que ele não consiga atingir essa meta? Uma outra oportunidade de melhoria, né, que a gente observa muito, é a taxa de lesão por pressão também, que é multifatorial. Então, depende de vários profissionais da área multifuncional. Isso também, a gente tem que verificar o que realmente está acontecendo e ir a fundo para observar qual que é a causa da lesão desse paciente. É porque na admissão, alguém observou que ele já tinha um risco, mas na triagem nacional, já tinha esse risco com score alto para a lesão? Durante a oferta da dieta por via oral, alguém acompanhava a aceitação da dieta em porcentagem? Como é que era a taxa de infusão desse paciente da nutrição enteral durante a internação? Como é que estavam as metas? Alguém ia em loco para saber se esse paciente tinha um jejum prolongado por conta de desconhecimento da equipe assistencial que deixava a bomba desligada por várias horas? Então, é fundamental, sim, que o indicador, é uma ferramenta, assim, eu adoro indicador de qualidade, Amar. Mas é burocrático. Não é burocrático. Eu gosto de indicador de qualidade porque é uma ferramenta que ela me dá o norte para ver onde nós estamos caminhando. Sabe? E se eu tenho um hall de indicadores, se eu tenho um hall de indicadores muito bom, que eu vejo mês a mês, eu vou em loco realmente acompanhar que a minha equipe está realmente fazendo as boas práticas, ou às vezes há uma necessidade de complementação de uma educação permanente, ou a necessidade de reavaliar o dispositivo que eu tenho, ele surte um efeito tão grande que nós temos profissionais que trabalham em várias instituições. E uma experiência positiva que eu tinha, a gente tinha indicador de taxa de perda de sonda. Como enfermeira, eu vou falar de perda de sonda. Tá? Uhum. E esses indicadores eram tão bons, e a gente fez questão de padronizar o tipo de sonda, o tipo de bomba de infusão, o protocolo redondinho de lavagem dessas sondas, fixação dessas sondas. O indicador era tão bom que os profissionais que trabalhavam na instituição levavam essa experiência para outras instituições. Então, ou seja, é uma ferramenta que acaba sendo o quê? Acaba sendo a nossa propaganda do cuidado, né? Dentro da instituição e fora da instituição. A instituição onde a Cláudia e o Mar trabalham, eles têm um hall de indicadores que eles têm uma meta que conseguem atingir. Então, vamos verificar o que eles estão fazendo para que a gente possa atingir da melhor maneira possível. Então, realmente, você trabalhar com gestão de dados é fundamental para que você possa prover a melhor estratégia possível desse cuidado. E a gente olha, não somente na gestão de resultados, mas a gente pode utilizar na parte de gestão de estrutura. Como é que está sendo o material que eu estou utilizando na instituição? Eu tenho recursos humanos que podem auxiliar
para que esse resultado consiga atingir? Né? Então, a fórmula que eu estou criando é adequada? Eu consigo fazer um benchmarking com outras instituições? Então, quando eu falo dessa gestão de dados, ela é fundamental porque ela vai nortear para onde nós queremos evoluir, né? E se nós estamos no caminho adequado para isso. E aí, quando eu falo, né, dessa gestão, entra o ciclo de melhoria. Se o resultado não está de acordo, eu vou rodar um PDCA, eu vou utilizar um diagrama de Chikawa, eu vou fazer um 5W2H. Então, é uma oportunidade de utilizar uma ferramenta de qualidade e utilizar esse ciclo de melhoria constante. Então, é fundamental. Eu adoro indicador de qualidade. Eu também adoro. Indicador e mexer em planilha. Né? Parece que a gente vai descobrindo um outro mundo, né? E o quanto é importante a gente vai identificando dados que são tão estratégicos que a gente não pensava, e através da nossa transformação de coleta também isso tende a otimizar o nosso resultado. E eu acho que para a gente... Pode falar, Cláudia. E uma outra coisa importante é a gente trazer a tecnologia a nosso favor. Né? Então, utilizar a ferramenta que possa, assim, ao mesmo tempo, não tirar da assistência, mas que consiga alimentar esse banco de dados em tempo real e que consiga gerar um dashboard, né, dos dados, e que isso seja seja divulgado para nível estratégico, mas também para o nível operacional. E o quanto é importante a gente pensar que não é... E aí vem a minha pergunta, para nós dois, inclusive. É caro monitorar o nosso processo? De forma alguma. Né? Então, por mais que a gente não tenha a melhor tecnologia, mas o monitoramento ele tem que ser ali alinhado com o que nós conseguimos executar. Né? Então, a gente precisa, isso bem que você falou, não é tirar da assistência, não é tirar, obviamente, da oferta da ação que a gente faz no dia a dia para os nossos pacientes, mas é integrar o resultado a essa informação e que isso possa proporcionar, obviamente, uma visibilidade melhor ali do que a gente vem observando no nosso dia a dia. É importante a gente pensar que eu não preciso ter muito dinheiro, ou eu não preciso... A gente fazia antigamente no papel, não era, Cláudia? Aquele papel, lápis grafite, que é aquela borracha que apagava o tempo inteiro, mas a gente conseguia entregar um resultado. Então, assim, a oportunidade e o privilégio que a gente tem hoje de poder automatizar esse dado, ela é muito boa. Mas se eu não tenho esse recurso, eu posso fazer de forma mais simples. O importante é a gente mensurar, é a gente coletar, é a gente transformar isso. E pensar que fazer o benchmark e expor o nosso dado, ele não é uma fraqueza, ele é uma fortaleza. Né? Então, muita gente não quer expor o dado porque tem medo que alguém ocupe o lugar, porque não quer que as pessoas façam igual. Isso é a maior bobagem do mundo. Nós precisamos sim mostrar o que nós fazemos. O que é bom precisa ser compartilhado e nós não devemos ter medo de competitividade. Nós precisamos entregar o melhor trabalho. Né? Então, o que a gente entrega, e se a gente tem esse espírito de compartilhamento, a gente cresce e desenvolve isso em outros locais. Né? Então, quantos projetos do PROAD SUS nós participamos, nós levamos ferramentas simples para a implementação e que tiveram tanto impacto de melhoria nos hospitais do SUS do nosso país, né, Cláudia? Então, assim, é uma estratégia, a gente precisa compartilhar o nosso dado. Né? Então, a gente precisa lançar um dashboard para todo mundo ter uma visão daquele portfólio de dados concretos que nós usamos. Né? Então, um tempo desse na aula, uma aluna perguntou assim, o que falta para os nossos dados assistenciais de funcionalidade estarem dentro da IPMED, né? Estarem dentro da ANAP? Ou seja, nós precisamos elevar esse dado cada vez mais assim, compartilhando, e a instituição, a organização e até mesmo os stakeholders observarem que os nossos dados eles têm um grande objetivo e um propósito para a saúde. Né? Então, é um passo além somente do operacional, pensando em valores monetários. Né? O valor em saúde, de fato, que é realmente a gente ter ali o resultado
sobre o custo, né, e verificar o quanto a gente está oferecendo de valor agregado à saúde. Então, Cláudia, para a gente ir encerrando esse nosso encontro, nosso primeiro encontro, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem trabalha com gestão. Sempre também falo assim, vocês trabalham com gestão? Não. Vocês têm o interesse de verificar o dado está correto que vocês fazem no prontuário? Sim, então vocês trabalham com gestão. Né? Então, a partir do momento que você muda e você tem a preocupação de segurança, a gestão está em você. Obviamente, cada um vai para uma área mais assim ou não. Mas traz para a gente o quanto é importante esse compartilhamento e a mensagem final da necessidade e importância de um ciclo de melhoria e de uma gestão por processos dentro da sua assistência. Tá. E, Mamar, falar de ciclo de melhoria é um grande prazer, porque a gente convivia o tempo todo, né, com a análise dos dados, com os protocolos assistenciais. Então, eu pude perceber na prática que a linguagem tinha que ser comum para todos. Né? A linguagem tinha que ser comum para você como fonoaudiólogo, para mim como enfermeira, para outra colega nutricionista. Então, a gente tinha que ter uma linguagem única. Né? E esses dados, eles tinham que não somente ficar com a gente, nós tínhamos que divulgar isso dentro de uma ferramenta institucional para que chegasse para o nível estratégico, para o CEO observar que nós tínhamos um propósito maior, que era da MTN, prevenção da desnutrição hospitalar, e ao mesmo tempo utilizar os melhores dispositivos para garantir qualidade e segurança no cuidado. Né? E esse hall desses indicadores da gestão do cuidado, ele mostrou sim, né, a importância e o impacto que ele tem no cuidado e no desfecho clínico desse paciente. Então, a mensagem que eu deixo é que no dia a dia, né, nós como profissionais, nós temos que trabalhar de maneira unida, de maneira transdisciplinar. Cada um tem sua atribuição, mas o nosso paciente é único. O nosso paciente é o centro do cuidado e cada um, né, vai cuidar dele com carinho e cada um tem essa contribuição fundamental nesse processo de cuidado. Mas, atrás disso, nós temos que ter protocolos, temos que ter POPs, os procedimentos operacionais padrão, as rotinas, e que a gente possa falar de uma mesma linguagem única para que nós tenhamos um resultado também de maneira fidedigna e que a gente possa monitorar isso ao longo do tempo. Tá bom? E dá trabalho, dá, mas é viável, é real, é necessário, é imprescindível, e se a gente não faz, a gente não chega a lugar nenhum. Não, então, a gente não mostra. Né? Não mostra o porquê veio. Porque a gente veio, e o trabalho que nós estamos tendo, né, o desgaste, não é nem o desgaste, o trabalho que a gente está tendo e o resultado bonito que a gente está tendo na prática. É importante que a gente mostre isso e que seja compartilhado entre os pares. E o compartilhamento dessa informação entre as organizações, né? Então, saber os dados assistenciais dos maiores hospitais faz com que a gente tenha também o objetivo de chegar tão bom quanto eles, né? Então, isso também é uma troca. E eu acho que isso, a gente tem cada vez mais essa mudança nessa característica da entrega da informação, o quanto é importante essa informação chegar para todos. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez a Cláudia, a nossa conversa, falar que é o início. A gente ficava sempre com o formato do curso somente para fonoaudiólogos, mas nós entendemos que a assistência ela é multiprofissional e a gente precisa ampliar o curso de gestão assistencial com foco no resultado para toda a equipe multi. Então, dia 10 de agosto, nós iremos lançar o primeiro workshop, onde ali nós teremos todo um arsenal de equipe multiprofissional que a gente vai apresentar para todos vocês, ampliando a assistência e, ao mesmo tempo, contribuindo para transformá-la. Então, eu queria convidá-los, a gente vai lançar ali a lista de inscrição no nosso perfil. Todos os nossos produtos, sejam lives, videocasts, podcasts, a gente vai estar também divulgando para vocês nas nossas redes. Então, entrem, compartilhem, curtam e sigam o nosso perfil e vamos juntos, né, Claudinha? E mais um desafio, que é construir uma assistência melhor para todos. Com certeza. Sucesso nesse projeto, Irmã.
Obrigada pela Você está com a oportunidade, gente. viu? Obrigado. Obrigada. Beijo. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.